Vetores da base canônica são vetores unitários, ou seja, de tamanho 1, com direção e sentido, na direção e sentido de crescimento dos eixos x, y e z, se eu tiver 3 dimensões. Então, nessa figura aqui com 2 dimensões, tenho dois vetores de tamanho 1, um que chega ao ponto 1 e 0, então esse vetor i, ele é chamado de vetorzinho i, né? Eu coloco esse chapeuzinho aqui em vez de símbolo de vetor, porque é o símbolo que ele já é o vetor unitário. Então, componentes 1 e 0, e o vetor j com componentes 0 e 1. A vantagem é que eu posso expressar qualquer vetor, nesse caso no espaço de vetores de duas dimensões, qualquer vetor A, independente das componentes, em termos desses dois vetores I e J. Então o que eu preciso é dar um jeito de tornar esse vetor I mais comprido, o vetor J mais comprido, à medida que eles cheguem nesse ponto aqui, que é A1, A2, que são na verdade as coordenadas desse vetor que eu estou usando de exemplo aqui, que é o vetor A. Então na próxima figura aqui eu já estou multiplicando esse vetor I pelo meu escalar A1, então o vetor I vezes A1 já fica mais comprido, e a mesma coisa o vetor J vezes A2 já fica mais comprido também, ou mais curto, né? Depende de onde estiver esse ponto A1 e A2, de forma que a soma desses dois vetores I e J sejam o meu vetor A. Opa, está em obras aqui, mas eu vou continuar. Se eu tiver a terceira dimensão, seguindo a ordem alfabética aqui, I, J, K. Esses vetores estão em negrito, né? Eu estou desenhando eles com o chapeuzinho. A diferença agora é que tem mais uma coordenada Z. Então, no I e no J seria aqui 1, 0 e 0. E o K é 0, 0 e 1. Mas as mesmas coisas servem. Então, se eu tivesse, por exemplo, aqui um vetor Azinho, eu preciso da soma das componentes do Azinho, que é A1, A2 e A3, multiplicando esses três vetores da base canônica I, J e K. E eu represento o meu vetor em 3 dimensões também. Esse é um exemplo retirado do livro do Stewart. Eles sejam os vetores A, I mais 2J menos 3K e B, 2I mais 4K. Expressar o vetor, que é a combinação linear deles, 3A mais 2B. Então, o vetor A é I mais 2J menos 3. Eu posso expressar como 1, componentes 1, 2 e menos 3. E o vetor B é 2. Não tem componente J aqui, quer dizer que a componente é 0, né? Que não tem, que ela é 0, é nula. 2, 0 e 4. Então o exercício pede para calcular 3A mais 2B. Então eu posso fazer essa multiplicação de escalar por esses vetores, né? Eu posso tratar esses vetores I e JK como se fossem variáveis x, y, z. Funciona da mesma maneira aqui. Então eu aplico a propriedade distributiva aqui. Então 3i mais 6j menos 9k mais 4i mais 8k. E agora, para simplificar, eu posso somar aqueles que são semelhantes. Então, por exemplo, o 3i com o 4i eu posso somar, são 7i. E a mesma coisa, obras aqui, o menos 9 e o mais 8. Menos 1, não sei se dá para escutar, mas a resposta está aqui embaixo. 7i mais 6j menos k. Essa é a combinação linear 3a mais 2b.